Olá, boa noite. No domingo do Bom Pastor, Papa Leão XIV emociona fiéis com mensagens de paz e homenagens às mães, proximidade com a imprensa e um novo tempo na comunicação do Vaticano. Papa Leão XIV participa de encontros com jornalistas e agradece pelo serviço à verdade. Desafios e responsabilidades do novo pontífice. Conheça as atribuições que o Papa Leão XIV passa a ter na Igreja. Diocese de Santos acolhe novo bispo coadjutor. Brasil e China firmam novas parcerias comerciais. INSS alerta para novo golpe por telefone. Agasalhos que aquecem mais que o corpo. Na capital mineira, uma campanha atravessa décadas, transformando doação em esperança. O Canção Nova Notícias está no ar porque informar também é um gesto de esperança. O Papa Leão XIV fez hoje o seu primeiro encontro oficial com comunicadores de diversas partes do mundo em um gesto de proximidade com a imprensa. Na Sala Paulo VI, os comunicadores foram acolhidos por aquele que foi o foco das reportagens dos últimos dias, Papa Leão XIV. Do il benvenuto a voi, rappresentanti dei media di tutto il mondo. Dou-lhes as boas-vindas, representantes da mídia de todo o mundo. Agradeço o trabalho que realizaram e realizam neste tempo que para a Igreja é essencialmente um tempo de graça. Foi muito emocionante vê-lo pela primeira vez tão perto. É um Papa carismático, já se pode ver, e que se dedicou a encontrar os jornalistas depois de todo o esforço que fizemos nestes últimos dias. O Papa prestou solidariedade aos jornalistas presos por terem buscado e relatado a verdade e pediu a libertação deles. Afirmou que vivemos tempos difíceis e desafiadores dos quais não devemos fugir, citando uma frase de Santo Agostinho: "Vivamos bem e os tempos serão bons. Nós somos os tempos." Para o Papa Leão XIV, um dos desafios mais importantes hoje é promover uma comunicação capaz de tirar o que ele chamou de Torre de Babel, que é a confusão de linguagens sem amor, muitas vezes ideológicas ou tendenciosas. Nós ouvimos ali de forma muito condensada, bem objetiva, já o pensamento dele a respeito da comunicação e dos comunicadores. O bom uso da comunicação e o uso da boa comunicação para os confrontos desta sociedade. O pontífice também chamou a atenção para o cuidado no uso da inteligência artificial, com responsabilidade e discernimento para que seja um instrumento que produza benefícios para a humanidade. O Papa concluiu dizendo que precisamos de uma comunicação desarmada de preconceito, rancor, fanatismo e ódio, coerente com a nossa dignidade humana. Ao final, saudou alguns jornalistas. Eles precisavam escolher 2 de língua portuguesa, e aí fomos sorteados eu, do Brasil, e a Aura Miguel, que é uma vaticanista de Portugal. Então entrei aí junto com esses outros jornalistas para representar a equipe, enfim, todos os jornalistas internacionais que estão aqui acompanhando o novo Papa, né? Padre Frederico Lombardi, ex-porta-voz de Bento XVI, foi saudado por Leão XIV sob aplausos. Este Papa nos deu um verdadeiro ato de magistério eclesial sobre a comunicação, com um discurso denso que nos envolveu pela força com que nos fez entender que a comunicação é um serviço da verdade, mas também para a paz. Como novo Papa, Leão XIV passa a exercer missões de grande responsabilidade espiritual, política e pastoral. O olhar emocionado do cardeal Robert Prevost no dia em que foi eleito Papa revela também sua comoção diante da grande responsabilidade que lhe foi confiada. O Santo Padre é o sucessor de São Pedro e autoridade máxima na Igreja. O Papa Leão XIV se mostrou em perfeita continuidade ao Papa Francisco. Ele se utiliza de
palavras muito interessantes e muito bonitas, né? Falando de paz, de que ele vai trabalhar em conjunto com os cardeais, então essa dinâmica de sinodalidade também está sempre presente. Uma das atribuições que o Papa Leão XIV assume é a de chefe de Estado do Vaticano. É um Estado de fato, né? Um Estado com tudo aquilo que todo país tem enquanto porção, enquanto um território. E o Papa ali é o soberano. Como chefe de Estado, o Papa ele tem atribuições que são próprias de qualquer outro líder civil, né? Inclusive no sentido de fazer acordos, tudo aquilo que qualquer outro presidente, enfim, qualquer outro líder de uma nação tem. Além de governar o Vaticano, o pontífice tem a missão de ser bispo de Roma. Ele é papa porque ele é bispo de Roma, e não o contrário, né? A igreja de Roma é aquela que preside as demais na caridade. Então, pelo fato de ele ser bispo de Roma, ele é também papa, né? A missão do bispo de Roma, ela precede. O papa precisa, obviamente, por ser também pastor da Igreja Universal, ele precisa de vigários, de cardeais, enfim, de muita gente que possa ajudá-lo no governo da diocese. Mas ele é o bispo diocesano de Roma. Uma das funções mais conhecidas do Papa também é de muita responsabilidade, a de liderar a Igreja Universal. Todos os pastores e fiéis são subordinados à sua autoridade e ao Sumo Pontífice, que tende a governar, instruir e guiar católicos de todo o mundo para a salvação. A palavra pontífice vem do latim, né, pontifex, no sentido de construir pontes, também como essa ponte para o céu, né? A gente olha para a missão do bispo de Roma como alguém que também quer nos conduzir ao Pai. E com tantas atribuições, cabe à Igreja rezar pelo novo Papa. Que a gente se coloque em oração pelo Papa Leão XIV para que ele seja feliz e fiel à missão que lhe foi confiada. Muitas são as manifestações de alegria, carinho e preces pelo pontificado de Leão XIV. Na sede da Canção Nova não foi diferente. A liturgia eucarística voltou a rezar pelo sucessor de Pedro após algumas semanas de vacância. Nas primeiras horas da manhã, um compromisso inegociável. Sempre eu agradeço a Deus, né, por ter esse privilégio de estar aqui toda a manhã, às 7 horas da manhã, agradecendo a Deus. E preenche a nossa vida, né? Tá com o corpo e sangue de Jesus Cristo junto, não tem coisa melhor. E dentre tantas intenções do coração deste povo, uma se destaca, pelo pontificado de Leão XIV. Desde sempre nós estamos rezando por ele, pedindo a Nossa Senhora que o abençoasse, que ela mesma o escolhesse. Achei que foi tudo assim o que eu tinha pedido para Nossa Senhora, que ela concedeu naquela hora. A sede já não está mais vacante. Leão XIV é o novo Papa da Igreja. E aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, a missa das 7 da manhã marcou este novo e necessário tempo de oração pelo Santo Padre. O principal momento aconteceu durante a oração eucarística da celebração, rezada a partir do Missal Romano. Com o falecimento do Papa em 21 de abril, somente o nome do bispo diocesano era mencionado durante a oração pela Igreja. Agora, a prece pelo sucessor de Pedro volta a acontecer. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo Vladimir, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. É uma grande alegria a gente perceber que nós estamos voltando à normalidade, mas sem deixar de lembrar que precisamos, sem esquecer que nós precisamos continuar rezando pelo Papa, pela sua missão, pelas suas intenções e de uma forma especial pelo seu ministério petrino, né? Esse pontificado tão importante para toda a Igreja. Não há ministério sem cruz, por isso é fundamental que rezemos diariamente pelo Santo Padre. O Davi, futuro seminarista, já começou a fazer isso diante do Santíssimo. Quem sabe daqui a algum tempo sua ordenação sacerdotal aconteça durante este pontificado, não é mesmo? Com certeza, para mim, se estiver ainda no pontificado de Leão XIV, uma alegria muito grande, justamente por esse conceito de um Papa novo, um Papa que já se demonstrou próximo do povo, já se demonstrou um mensageiro da paz, né? Então, com certeza será um momento de muita alegria.
Dom Joaquim Moll assumiu neste fim de semana a função de bispo coadjutor na Diocese de Santos. Os fiéis da Diocese de Santos, que abrange 9 municípios da Baixada Santista, se reuniram para acolher Dom Joaquim Moll como bispo coadjutor. Dom Joaquim, ele chega, com muita esperança para a gente, da integração das comunidades, de como o Papa Francisco dizia, a igreja em saída, ela está no meio do povo, ela vai até as ovelhas. Autoridades civis e militares, bispos de outras dioceses, assim como padres, diáconos e religiosos das cerca de 50 paróquias e 220 capelas da diocese também vieram acolhê-lo. Nossos corações estão repletos de alegria, ao mesmo tempo de esperança. Porque aquele que chega traz as suas novidades, como pai e pastor, para conduzir o rebanho. Dom Joaquim Moll foi nomeado pelo Papa Francisco no dia 24 de fevereiro deste ano, como bispo coadjutor da Diocese de Santos. Ele atuava como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte desde 2006. Nasceu no dia 6 de janeiro de 1960 em Ponte Nova, Minas Gerais. Dom Moll foi ordenado sacerdote em 1988 e bispo no dia 25 de março de 2006. Na CNBB, já foi presidente da Comissão de Cultura e Educação e Comunicação. Sua família também estava presente na cerimônia de posse. É uma alegria para nós da família saber que ele vai estar bem acolhido e continuará fazendo seu pastoreio aqui sempre com muita eficácia, com muita eloquência, em nome de Jesus Cristo. Como bispo coadjutor da Diocese de Santos, Dom Joaquim Moll irá auxiliar o atual bispo, Dom Tarcísio Escaramuça, em suas funções e será seu sucessor quando Dom Tarcísio se tornar emérito. Eu preciso escutar, ir onde as pessoas estão, para que lá onde as pessoas estão eu possa entender como é que é a realidade e assim atuar sempre a serviço das pessoas por uma característica humanista. O bispo coadjutor tem direito à sucessão quando o bispo diocesano completa 75 anos e seu pedido de renúncia por motivo de idade será aceito pelo Papa, conforme previsto no Código de Direito Canônico. Dom Tarcísio completa 75 anos em setembro deste ano. E eu vim aqui nesses últimos 10 anos participando dessa história, muito feliz por participar também da celebração do centenário da Diocese e continuará assim viva para que o Evangelho seja anunciado a todos, Jesus Cristo seja acolhido por todos. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias para falar da taxa de juros que chegou ao maior patamar em quase 2 décadas. A medida busca conter a inflação e estabilizar a economia. Os maiores impactos vieram dos alimentos e de itens de saúde. A inflação dos alimentos, ela é maior do que a inflação do IPCA como um todo. Isso provoca, sim, uma dificuldade, um encarecimento para o orçamento das famílias. Este mês, nós temos 2 vilões: tomate e batata inglesa. Por um outro lado, o arroz caiu. Então, é muito importante e a gente vai ter que fazer isso como um hábito na nossa vida. Pesquisar cada vez mais, comprar nos dias de promoção. A economista explica a relação da taxa de juros elevada a 14,75%, estabelecida pelo Copom para diminuir a atividade econômica, e o IPCA de abril, em alta de 0,43%, divulgado pelo IBGE. A inflação de abril, ela foi uma inflação menor do que a de março e muito menor do que a de fevereiro. Quando a gente olha o acumulado dos últimos 12 meses, a gente já passou de 5. Então, a relação entre a inflação e a taxa Selic é que quando a inflação começa a subir, o Banco Central tem 18 meses que ele fica olhando e monitorando isso. De acordo com a especialista, além de ser influenciado por fatores como a alta no preço dos alimentos e a volatilidade cambial, os dados econômicos também têm reflexo da produção agrícola para consumo interno, que tem sido ocupadas por produções voltadas para exportação mais rentáveis. É o caso do café e da carne.
nós vamos continuar nesse ciclo de encarecimento do crédito. Então, para as famílias no dia a dia, se você quiser fazer um financiamento, você quer comprar um item parcelado, pode ser um fogão, uma geladeira ou até uma roupa que você tem que pagar em prestações. Os juros, ele já fica embutido. Com a chegada do frio, iniciativas de solidariedade ganham ainda mais importância. Em Belo Horizonte, a campanha de doação de agasalhos promovida pela Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida tem sido há mais de 20 anos um sinal concreto do amor ao próximo. Danilo saiu de São Paulo em busca de novas oportunidades, mas, ao chegar a Belo Horizonte, foi surpreendido. Assaltado e sem documentos, teve que fazer da rua o seu lugar de moradia. Nessas noites aí, poxa, eu que estava sem cobertor até o momento, agora eu consegui um cobertor, poxa, pelo menos eu vou ficar mais quentinho durante a noite. Há mais de 2 décadas, a Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida promove na capital mineira a campanha do agasalho, onde o objetivo é apenas um: amenizar o frio com gestos concretos de amor. Essa campanha já está conosco há mais de 20 anos na criação da Acolhida Solidária, que foi criada por Dom Valmor, numa experiência bem exitosa que ele trouxe da Bahia para socorrer os mais necessitados. Aqui, cada peça tem um destino certo: aquecer o corpo e reacender a esperança de quem enfrenta o frio nas ruas. E mais do que doar roupas, a ação é um convite à compaixão, ao cuidado com o próximo. Um gesto pequeno, mas que faz grande diferença na vida de quem precisa. Nós não podemos esquecer do legado que o Papa Francisco deixou para a Igreja no mundo, que é a tarefa educativa, o desenvolvimento de hábitos de solidariedade. A Igreja deve ser uma igreja saída, uma igreja samaritana, que vai ao encontro dos outros, aqueles que sofrem, que compromete com a transformação de vida. É essa solidariedade que move pessoas como Dona Geralda. Sempre que pode, chega com a sua contribuição nas mãos e o desejo de fazer diferença na vida de alguém. Eu acho que é uma população muito esquecida e eu acho que é uma população que precisa ser lembrada, na oração como na doação. A campanha recebe roupas de frio, cobertores e calçados em bom estado. Tudo passa por triagem antes de chegar a quem mais precisa. Nós estamos aguardando aí os corações generosos para que possa fazer a diferença na vida dessas pessoas que precisam. Uma coisa bonita, né? A homenagem deles, fazer isso para a gente, porque não é todos que têm um coração desse, né? Mas é muito bom fazer isso. Eu agradeço muito eles. Oi, boa noite. A semana começou com atenção na costa norte brasileira. A zona de convergência intertropical gera temporais do Amazonas ao Ceará. Por lá, as porcentagens de umidade ficam acima de 70%. A circulação de ventos do oceano ao continente favorece a chuva nessa região entre Bahia, Sergipe, Alagoas e litoral de Pernambuco. Pode fazer até 30 graus em Recife. Esse mesmo fenômeno atinge a faixa litorânea do Sudeste. Em razão da massa de ar frio na região, o amanhecer terá temperaturas mais baixas, por exemplo, no sul de Minas Gerais. Em Poços de Caldas, olha só, os termômetros não passam de 20 graus amanhã. Há previsão de pancadas isoladas nos 3 estados do Centro-Oeste e predomínio de sol em algumas áreas. No Mato Grosso, a terça-feira será ensolarada e os termômetros marcam 32 graus em Cuiabá. Dia de sol também no sul do país, onde a massa de ar polar começa a perder força. No entanto, o dia ainda amanhece sem chance de geada. As temperaturas, então, mínima de 12 e máxima de 25 graus na capital gaúcha. O presidente Lula deu início hoje às atividades oficiais na China em mais um capítulo da relação diplomática entre os dois países. A programação com as autoridades chinesas continua nesta terça-feira.
A comitiva brasileira chegou à China neste domingo, mas começou hoje a agenda em Pequim. Neste primeiro dia foram 4 audiências com empresas chinesas voltadas para setores de energia sustentável e defesa. Os encontros resultaram no anúncio de $1 bilhão a serem investidos na produção de combustível renovável para a aviação e na criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento em parceria com a Senai Cimatec na área de energia renovável. Reuniões com representantes de empresas do setor de saúde resultaram em acordos bilaterais, como a criação de um centro de excelência em pesquisa e desenvolvimento de vacinas no Brasil. Entre as atividades previstas em território chinês, o presidente Lula fará, nesta terça-feira, uma visita de Estado ao presidente Xi Jinping. De Brasília, Gabriela Matos, para o Canção Nova Notícias. O INSS voltou a alertar os aposentados e pensionistas sobre um novo golpe aplicado por telefone. Criminosos estão se passando por servidores do Instituto para tentar roubar dados pessoais dos segurados. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, voltou a alertar a população sobre golpes que têm como alvo aposentados e pensionistas. O golpe começa com uma ligação telefônica, muitas vezes com uma mensagem gravada, pedindo que o segurado confirme seus dados pessoais para evitar o bloqueio do benefício. O tom é sempre urgente e intimidador. Em alguns casos, os golpistas se passam por funcionários do INSS e pedem até o número da conta, documentos e senhas bancárias. A abordagem pode parecer convincente, especialmente para idosos que não estão familiarizados com os canais digitais. Mas o objetivo dos criminosos é roubar dados e cometer fraudes financeiras. Desde 2023, o INSS automatizou a prova de vida. Agora, ela é feita por cruzamento de informações com bases de dados oficiais, como vacinação, renovação de documentos e movimentações bancárias. Ou seja, o segurado não precisa atender ligações nem ir até uma agência para manter o benefício. Se houver qualquer pendência, a comunicação será feita, de acordo com o INSS, apenas pelos canais oficiais, o site ou o aplicativo Meu INSS ou a central telefônica 135. Muitas mulheres carregam o sonho de se tornarem mães, mas infelizmente, por questões de saúde, algumas enfrentam dificuldades para engravidar. Nesta reportagem, vamos conhecer histórias marcadas pela fé e pela esperança, virtudes que fazem toda a diferença durante os tratamentos, seja na medicina tradicional ou nas abordagens integrativas. Com problemas hormonais desde criança, a engenheira civil sempre sonhou ser mãe. Casada há 3 anos, descobriu um mioma aos 21. No início do ano passado, o último diagnóstico, endometrite crônica. O médico disse que ela não poderia engravidar. Maiara não parou nisso. Buscou a medicina integrativa e acreditou no Deus do impossível. Iniciou um novo tratamento e hoje está grávida de 32 semanas. O meu tratamento, eu falo muito que foi um misto da parte da ciência, mas que o espiritual foi de fundamental importância, porque ele foi o que fez realmente a diferença. A médica obstetra explica o trabalho da medicina, que envolve não só os aspectos físicos e ferramentas da medicina tradicional, mas também a espiritualidade. A dieta, principalmente, o gerenciamento do estresse, que seria o quê? A nossa vida não é fácil. A gente precisa ter Deus no centro mesmo, muita oração, porque isso é científico também, né? É um caminho difícil, demorado, então se a gente não tem os momentos de pausa, né, para se reabastecer espiritualmente, a gente não consegue levar adiante. Para a Deise foram 4 anos de espera até o sonhado dia de ser mãe. Há 4 meses nascia a pequena Helena. Não é nada fácil enfrentar esse tempo de espera, porque a gente quer tudo no nosso tempo e não é assim, é no tempo de Deus. Deise e Maiara deixam um recado para quem sonha com o dom da maternidade. O deserto espiritual é essencial para o seu crescimento. E você se apega muito a Deus e isso é perfeito. O tempo da espera, por mais difícil que seja, enquanto a gente está vivendo, ele é necessário. Porque hoje eu vou vendo na minha vida que antes eu não estava preparada. Então Deus, ele envia quando a gente está realmente preparado.
A escolha do nome papal é um dos primeiros gestos do novo pontífice. Ele abandona o nome de batismo e adota um que represente os valores e a missão que deseja seguir. Alan Toledo e Genilson Passetti mostram essa tradição na igreja. Ao todo, 88 nomes foram usados por 267 papas ao longo dos anos. João foi o nome mais popular. Ao todo, 20 pontífices optaram por utilizá-lo. Apesar de termos na história São João 23, há 2 antipapas de nome João e o Papa João XX, que não foi utilizado. Em segundo lugar estão Gregório e Bento, nomes adotados por 16 papas. O último cardeal a usar o nome de Bento foi Ratzinger, ao escolher ser chamado Bento XVI. Clemente foi a opção de 14 pontífices. No entanto, há centenas de anos, o nome não é escolhido, assim como Inocêncio, que foi adotado por 13 papas e usado pela última vez no século XVIII. A lista ainda traz Pio, Alexandre, Adriano, Paulo, Celestino, entre outros. Para dizer assim, olha, eu quero seguir os passos deste grande santo de Deus, deste grande homem de Deus, o seu legado, a sua caminhada junto com Cristo. Então, a identificação diz também daquele caminho que o Papa, no caso, escolheu aqui, o seu nome, né, que quer seguir. O nome do apóstolo São Pedro, considerado o primeiro líder da Igreja Católica, não é um nome papal, escolhido pelos sumos pontífices como sinal de respeito. Porque todo Papa é sucessor de Pedro, né? É sucessor de Pedro, vigário de Cristo. É por isso que não se coloca. Até a escolha de Jorge de Bergoglio, que quis chamar-se Francisco, seus antecessores se inspiraram em outros papas. O mesmo aconteceu agora com o Papa Leão XIV. Tem o Leão Magno, que foi o primeiro e o grande, e que defendeu a fé, e que tem muitos escritos. E tem o Leão, que é o Leão XIII, e ele escreveu a Rerum Novarum, uma encíclica que fala a respeito do trabalho. E agora, né, o Papa Leão XIV, a gente vai identificar ainda, né, ele vai com certeza se expressar em qual dos leões ele se identificou, mas é claro que ele quer defender a fé, quer anunciar a fé. E assim, na sua primeira aparição, ele já falou a respeito disso, né? Já deu ali alguns pontos, né? A paz, construir pontes, a preocupação realmente com a evangelização. Homem de oração, de fala serena e coração voltado para os pobres. O novo Papa já é reconhecido como alguém que carrega o Evangelho no jeito de ser. Com passos firmes e espírito leve, Leão XIV chega como pastor com cheiro de povo e alma de servidor. Estamos com 29% na campanha de maio, no projeto Dai-me Almas. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por sua fidelidade. Visitas surpresas, jubileu e o Regina Celli rezado pelo Papa Leão XIV na presença de mais de 100 mil fiéis na Praça de São Pedro. São alguns dos encontros do Santo Padre em seu primeiro fim de semana à frente da Igreja Católica. Danúbia Gleiser. Um fim de semana de muitas atividades com o novo pontífice. Na tarde do último sábado, o Papa surpreendeu a todos com 2 visitas inesperadas. Na primeira, de caráter particular, foi ao Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Genazzano, cidade a cerca de 65 quilômetros de Roma, onde os agostinianos estão presentes desde o ano 1200. Centenas de pessoas que estavam na praça em frente ao santuário receberam Leão XIV, que entrou na igreja, cumprimentou os religiosos, rezou diante do altar e da imagem da Virgem Maria, para a qual recitou a oração de São João Paulo II, a Mãe do Bom Conselho. O Papa expressou sua confiança na Mãe do Bom Conselho e, ao final da visita, ele apareceu novamente na entrada da Basílica, saudou a todos que estavam ali e lhe deu a sua bênção. Antes de voltar ao Vaticano, a segunda visita, desta vez à Basílica de Santa Maria Maior, onde rezou diante do túmulo de Francisco. Em seguida, se deteve em oração perante o ícone da Virgem Salus Populi Romani, protetora do povo romano. Ontem o Papa esteve com os fiéis na Praça São Pedro para a oração mariana do Regina Celli e nossa equipe preparou um material sobre o domingo.
Eles vieram ao Vaticano para viver o Jubileu da Esperança de várias partes do mundo com vestes tradicionais ou de uniformes. As bandas e grupos de espetáculo popular trouxeram a beleza da música, instrumentos e estilos e se uniram aos mais de 100.000 peregrinos e moradores de Roma, antes da oração mariana Regina Coeli. A gente chegou ontem, né, aqui em Roma, e por sorte a gente pegou 2 bandas se apresentando e hoje também. Então, assim, é uma bênção. Músicas lindas, bandas muito bem preparadas. Foi muito emocionante, muito especial viver tudo isso, poder presenciar, algo único de viver. Da sacada da Basílica de São Pedro, um momento tão esperado. O Papa Leão XIV apareceu para rezar com os fiéis que soltaram gritos e aplausos, demonstrando carinho pelo novo pontífice. O Santo Padre disse considerar ser um dom de Deus que o primeiro domingo de seu serviço como bispo de Roma seja o domingo do Bom Pastor e lembrou que há 62 anos, nesta data, é comemorado o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Saluto con affetto tutti questi pellegrini. Saúdo com afeto todos os peregrinos e lhes agradeço porque, com a sua música e apresentações artísticas, alegram a festa de Cristo Bom Pastor. Sim, é Ele que guia a Igreja com o Espírito Santo. Em seguida, o Papa cantou e rezou Regina Coeli. Regina Coeli, letare, aleluia. É uma emoção muito grande, porque é um momento único, faz parte da história, é uma experiência indescritível. O momento é ímpar, muito emocionante. O momento mais lindo que eu vivi, maravilhoso. Após a oração mariana, clamou pela paz. L'immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale. A imensa tragédia da Segunda Guerra Mundial terminou há 80 anos, em 8 de maio, depois de causar 60 milhões de vítimas. No atual cenário dramático de uma terceira guerra mundial em pedaços, como tantas vezes afirmou o Papa Francisco, também eu me dirijo aos poderosos do mundo, repetindo o apelo sempre atual: nunca mais a guerra. Trago em meu coração os sofrimentos do amado povo ucraniano. Mai più la guerra. Leão XIV falou da grave situação humanitária no Oriente Médio. O Santo Padre disse sentir profunda dor pelo que acontece na faixa de Gaza e pediu um cessar-fogo imediato para que seja prestado socorro humanitário à população civil e que todos os reféns sejam libertados. E se mostrou satisfeito com o anúncio do cessar-fogo entre Índia e Paquistão, na esperança de que se possa chegar a um acordo de paz duradouro. O Santo Padre também fez uma saudação especial a todas as mães. Mando un caro saluto a tutte le mamme, con una preghiera per loro. Envio uma saudação carinhosa a todas as mães, com uma oração por elas e por aquelas que já estão no céu. Feliz Dia das Mães! E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com ou no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite, paz para você.